eu separei 6 dicas, 6 formas de você não sobrecarregar a lombar. Porque às vezes você pode estar fazendo isso errado, né? Isso pode estar fazendo parte aí do seu dia a dia e você fala, ai meu Deus, eu nem sabia disso. E aí a coitada da lombar tá lá na sofrência, né? Vou começar com a primeira forma de você não sobrecarregar a coluna e ela você começar a fazer as pazes com a coluna lombar. Primeira coisa que você pode fazer é simples, é só você ter consciência disso. A primeira forma é, quem quiser já pega o caderninho e anota aí, ó. Não ficar muito tempo na mesma posição. Não ficar muito tempo na mesma posição, gente, vale para todo o corpo, não vale só para a coluna lombar não, tá? Porque você acaba sobrecarregando as estruturas. A gente antes tinha um conceito muito forte de boa postura, né? Postura correta. Hoje isso foi caindo por terra e a gente já conversa mais, já fala mais em uma postura funcional. E nessa postura funcional, você não tem necessariamente que estar ali alinhadíssima. Mas você não pode, não é aceito de forma alguma, você ficar muito tempo na mesma postura. Isso aí o corpo vai gritar e vai reclamar. E aí pode ser o pescoço, pode ser a lombar, pode ser o joelho, vale para todas as articulações. Vou falar a segunda forma. Segunda forma, não sobrecarregando, tá? E aí essa sobrecarga pode ser com alguma atividade do dia a dia ou pode ser com alguma atividade física, né? Vamos supor que a pessoa tá lá com o corpo, a estrutura dela, ela dá conta de levantar 10 quilos, mas ela resolveu que ela vai levantar 30, vai ferrar a coluna. Tá bom? É muito comum, porque às vezes na hora de fazer a atividade a pessoa às vezes tem essa percepção, mas no dia a dia não tem. Principalmente mulher, dona de casa, a gente empolga ali no serviço, quando vê, resolveu fazer uma faxina, né, assim. Outro dia a Ana mesmo me mandou mensagem, falou, Keila, parei de sentir dor e empolguei no serviço de casa. E aí doeu. Então o corpo cobra. Aí vai falar assim, ah, mas tem como falar o que é uma sobrecarga? Não tem como eu falar porque isso é muito individual, né? Às vezes depende muito dos seus hábitos, de como que tá a sua rotina de atividade física, como que tá a sua nutrição, sua hidratação. Outra forma, gente, a terceira forma, muito comum, que tem muito a ver com essas duas, eu já até comentei aqui, é a questão da consciência corporal. Os exercícios ajudam muito a gente desenvolver essa consciência corporal. Mas é muito importante a gente ter esse olhar pra gente, pro nosso corpo, sabe? Voltar pra dentro, voltar pra gente. Às vezes é o que eu comentei aqui, a gente vai fazendo uma atividade, vai fazendo outra, emenda uma na outra, cuida da casa, cuida da família, cuida do trabalho, e em momento algum a gente deu aquela respirada e falou assim, como é que eu tô? Então a gente precisa, o corpo vai falar, gente. O corpo fala. Pode ter certeza que o corpo fala. Nossos músculos registram ali, ó, até as nossas emoções. Então, fique atenta para os sinais que o seu corpo está te dando. Não ignora nenhum. E aí, quando a gente começa a ter esse olhar, até essa percepção, fica mais fácil da gente captar o que o corpo está querendo falar com a gente. Os exercícios são uma ótima forma da gente desenvolver essa consciência corporal. E a gente com a gente mesmo, né? No dia a dia, ir fazendo pausas, prestando atenção, observar se às vezes está com um ponto de tensão ou não, sabe? Às vezes a gente vai conversando, vai trabalhando, na hora que vê o ombro tá, ó, pendurado na orelha. E aí é claro que vai dar dor no ombro no final do dia. Então, são pequenas coisas que a gente tem que ir ajustando para poder ter resultado. E aí, uma outra coisa muito importante para deixar nossa coluna feliz, gente, que é a quarta forma. Crescer o tronco. Falo demais, cresce o tronco. Isso é importante no dia a dia, mas isso é fundamental na hora de fazer atividade física, tá? No dia a dia vai ter momentos que você vai dar aquela relaxada.
Mas na hora de fazer atividade física, você não pode dar essa relaxada. Você tem que crescer o tronco. E aí, quando eu digo crescer o tronco, o que eu quero dizer? A gente tem aqui os ossinhos das costelas, né? No tronco. Embaixo tem os ossinhos dos quadris. Vou ficar em pé aqui para vocês verem melhor, né? A gente vai ter aqui em cima costela, aqui embaixo os ossinhos dos quadris. Os ossos das costelas com os ossos dos quadris brigaram feio quando a gente era criança. Então, para deixar tudo em harmonia, tem que estar um longe do outro. A gente pensa que, ó, em esticar aqui, ó, cresce, ganhar espaço no abdômen. Quando a gente cresce o tronco, primeira coisa, a gente tira a força de compressão lá em cima das vértebras, porque pensa, né? Tá aqui, ó, empilhada uma vértebra em cima de outra vértebra, de outra, né? E aí a gente tá aqui achatando todas elas. Quando a gente cresce o tronco, ai que alívio, você tira aquela pressão. Começou aí. Segundo, que você ativa os músculos que estabilizam a coluna. Você fala, ó, bora trabalhar. Eles ficam numa posição ótima para eles trabalharem. E é isso que eles precisam ter função. Tem outra questão que é importante. Por que a gente cresce? Quando a gente cresce o tronco e aciona os músculos estabilizadores do tronco, eles estabilizam para a coluna. Então, ó, diminui muito a sobrecarga na coluna. É muito bom para a coluna, gente. Tá? E na hora de fazer os exercícios é fundamental. A Lúcia falou que faz isso todas as vezes que senta. Ótimo, Lúcia. Isso é fundamental. É o que eu ia falar agora. Manter a coluna neutra. Por quê, gente? Isso, gente, que eu tô falando, manter a coluna neutra, na hora de fazer atividade física, é fundamental. No dia a dia, é aquilo, vai ter hora que vai sair mesmo e ok, tá bom? O que não pode é passar o dia inteiro torta. E nem muito tempo na mesma postura, tá bom? O que acontece? Quando a gente mantém a coluna neutra, você reduz muito a sobrecarga na articulação. Então, o que é manter a coluna neutra? Né? Deus fez a gente todo bonitinho, né? Com a coluna, com as curvaturas. Então, a gente tem curvaturas côncavas, né? Que é fundinha, que é o caso da cervical e é o caso da lombar. E a gente tem as convexas, que é a torácica e o sacro. Então, o que acontece? Muitas vezes, a pessoa encaixa o quadril assim, joga a lombar lá para trás, a lombar que era para estar assim, fica assim. Quando a gente faz isso aqui com a lombar, ó, deixa ela igual a torácica para fora, a gente chama de imprint na coluna. A gente aumenta muito a sobrecarga no disco intervertebral. E aí dá dor. E aí tem gente que faz exercício jogando esse imprint todo na coluna. Muito comum em abdominal tradicional. Porque se a gente não respeitar isso, aumenta a sobrecarga e aí vai gerar dor. Eu já falei 5 formas, né? Eu falei não ficar muito tempo na mesma posição, a coluna agradece, não pegar sobrecarga, ter consciência corporal, crescer o tronco e manter a coluna neutra. O sexto, praticar atividade física, gente. Por quê? Praticando atividade física, você prepara seu corpo para essa demanda do dia a dia. Você vai deixar o seu corpo mais forte, você vai deixar o seu corpo funcional, né? E vai desenvolver também essa questão da consciência corporal, tá? Ou seja, fundamental cuidar da saúde, praticar atividade física, ok? Aí, o que é muito importante na hora de praticar atividade física? Tudo isso que eu falei aqui antes, ó. Essa questão de crescer o tronco na hora dos exercícios é fundamental. Independente da posição que você estiver, sentado, deitado, em pé, 4 apoios, cresça sempre o seu tronco para ativar essa musculatura que estabiliza a coluna, isso é fundamental. Ter consciência corporal, pensar, como que é o movimento que eu vou fazer? Como que eu estou fazendo? Será que eu estou compensando esse movimento? Será que eu estou fazendo do jeito certo, do jeito errado? Espera aí, isso aqui está muito pesado? Ter essa consciência corporal, que é importante ter no dia a dia, na hora de fazer uma atividade física, a gente precisa
triplicar essa consciência. Para não fazer errado, para poder ter só os benefícios. Então, olha só. Tentam incorporar no dia a dia de vocês o cuidado com o corpo, a questão da consciência corporal, de observar como você tá. Não ficar muito tempo na mesma postura, tá? Então, ó, não ficar muito tempo na mesma postura. Lembrar sempre de crescer o tronco. Não pegar sobrecarga, observar, né? Se você tá pegando sobrecarga, seja na atividade física, seja no dia a dia. Desenvolver a sua consciência corporal. Observar como que está seu corpo, como que está seu movimento. Manter a coluna neutra, tá? Respeitando as curvaturas fisiológicas da coluna. Claro, gente, que às vezes a pessoa já tem ali uma disfunção, já compensou alguma coisa, então tem um neutro ideal. Vamos supor que a pessoa não consegue fazer aquela curvinha da lombar, que ela tem uma lombar retificada, retinha. Ela vai tentar, dentro do que ela dá conta, trazer para a curvatura. Não precisa ser aquela curvatura. Vai ser o neutro ideal dela. Isso é individual também, tá? Mas aí o profissional vai conseguir falar, não, para você é aqui, para você vai ser assim, tá bom? Às vezes a pessoa tem uma hiperlordose, né? Fica aquela curva bem funda, então tem que trazer um tiquinho, diminuir essa curvatura. Mas ela vai diminuir o quanto? O quanto ela não sentir dor, o quanto for confortável. E aos pouquinhos ela vai ganhando até trazer pro fisiológico. Mas aí vai ser o neutro ideal dela, tá? Isso tudo que eu tô falando é individual. E fazer atividade física, sempre. Buscar exercícios que trabalhem todo o corpo. Eu defendo muitos exercícios terapêuticos nessa fase, principalmente na fase de redução das dores. Ter esse cuidado com a rotina, fazer uma mudança de hábito mesmo. Tá bom?